Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Passava das 10 horas da noite quando partimos de São José dos Pinhais com destino a Curitiba naquele caminhão de mudança. Só que bem no meio do caminho, o caminhão enguiçou. Simplesmente parou de funcionar. E o pior, bem em cima de um viaduto. O que o meu pai fez? Ligou para o meu irmão, pedindo para ele ir nos dar uma mão, até porque sozinho ele não ia conseguir. Para nossa sorte, meu irmão não demorou a chegar e ainda levou o meu namorado junto. Os dois eram vizinhos. No que chegaram, já foram para trás do caminhão tentar empurrá-lo, a fim de, pelo menos, tirá-lo de cima do viaduto, até porque era um local muito perigoso. Foi quando tudo aconteceu. E foi tudo tão rápido que não deu nem para perceber. De repente, escutamos aquele barulho de freada e aquela pancada na traseira do caminhão. Gelei dos pés à cabeça, porque foi uma pancada muito forte. Um barulho ensurdecedor. Gelei, ainda sob o efeito do choque. Vimos que o meu irmão estava caído no meio dos destroços da batida, desacordado. O coitado tinha sido atingido. Meu coração quase parou de bater vendo a cena. Meus pais ficaram em estado de choque. Procurei pelo meu namorado, mas não o encontrei. Nas ferragens ele não estava. Até que, para o meu alívio, me deparei com ele, trêmulo, olhando para mim. Por um milagre, ele não tinha sido atingido, já que estava do lado do meu irmão, tentando empurrar o caminhão, quando aquele carro veio não sei de onde com tudo para cima da gente. Graças a Deus, apesar de ferido, meu irmão estava vivo. Quando a ambulância chegou, meus pais estavam num tal estado que não tinham nem condições de acompanhar o meu irmão até o pronto-socorro. De modo que acabamos indo eu e meu namorado. Passamos a madrugada naquele hospital, esperando por notícias, naquela ansiedade maior do mundo. Foi só de manhãzinha que o médico veio falar com a gente. E graças a Deus com uma notícia boa. Olha, você pode ficar tranquilo que seu irmão está bem. Quer dizer, bem em termos, né? Ele vai ter que passar por uma cirurgia ainda, mas se tudo der certo, ele logo já vai estar em casa. Ah, que alívio. Meu Deus, que alívio. Não demorou muito e chegaram os meus pais. Estavam acompanhados de um rapaz que, pelo menos até aquele momento, eu nunca tinha visto na vida. Só depois é que fiquei sabendo que era amigo do meu irmão. Não sei, mas eu senti uma coisa estranha quando olhei para ele. Uma emoção intraduzível, que pelo menos naquele momento eu não soube como interpretar. Embora o momento nem fosse favorável para isso, o fato é que ele mexeu comigo. Eu tinha namorado, tudo bem, mas aquele rapaz me chamou a atenção. Ele acabou nos dando carona do hospital até em casa, nossa nova casa, cuja mudança ainda nem tinha sido descarregada. Aliás, até nisso ele nos deu uma força, nos ajudou a descarregar a mudança. Eu me senti tão estranha com a proximidade daquele moço misterioso, ali, do meu lado, me ajudando a levar as coisas para dentro. Era um misto de emoção e perturbação. Enquanto tirávamos a mobília do caminhão, meu namorado ficou lá dentro ajudando a ajeitar os móveis, sem sequer imaginar o clima de romance que rolava lá fora. E eu digo isso porque notei que ele também ficou me paquerando o tempo todo. Naturalmente que fiquei me censurando, porque estava, de certa forma, traindo o homem que eu, até aquele momento, julgava amar, mesmo que em pensamento.
Se bem que isso eu digo não para me justificar, mas por ser expressão da verdade. O meu namoro não andava muito bem. E já fazia tempo. E repito, não estou dizendo isso para me justificar. Mas a grande verdade é que há meses eu já não sentia mais nada pelo Fernando. A paixão tinha esfriado. Se ainda estávamos juntos, era por insistência dele. Já tínhamos, inclusive, terminado várias vezes, mas ele sempre me procurava pedindo mais uma chance. De modo que eu estava meio que empurrando com a barriga aquele namoro. Sentia pena, porque sabia que ele gostava de mim. Por isso, acabava sempre voltando. A presença desse amigo do meu irmão serviu só para me mostrar que eu estava perdendo tempo com uma pessoa da qual já não gostava mais. Eu acho que nunca tinha me sentido tão balançada por um homem. E eu digo isso porque, repito, nem o seu nome eu sabia ainda. E já andava suspirando pelos cantos. Eu ainda não tinha certeza. Mas hoje sei que naquelas alturas já estava perdidamente apaixonada. Naturalmente que meu namorado acabou notando aquele clima entre nós. Não exatamente naquele dia, mas um pouco depois. Até que um dia, ele nos viu conversando ali em casa e ficou uma fera. Chegamos a brigar, discutir, até que no fim, acabei terminando o namoro. Para minha surpresa, ao contrário do que sempre acontecia, ele pareceu aceitar. Não chorou, não armou cena nenhuma, simplesmente deu as costas e sumiu da minha vida. Em vez de me sentir mal, com pena, ou quem sabe até culpada, como acontecia sempre que a gente terminava, fiquei feliz por estar livre, livre para buscar um novo amor. Alguém que fizesse meu coração bater mais forte. E é claro que foi inevitável pensar no amigo do meu irmão. Eu só o tinha visto 2 outras vezes, nem o seu nome eu sabia ainda. Mas mesmo assim, não conseguia pensar em mais nada. Só dava ele na minha cabeça. Os dias então foram passando. Nessas alturas, meu irmão já tinha até recebido alta do hospital. Já estava em casa, levando uma vida normal. Até que, algum tempo depois, eu cheguei em casa do trabalho e dei de cara com os dois, meu irmão e o amigo dele. Meu coração bateu forte quando o vi. E bateu ainda mais forte quando o meu irmão falou: "Escuta, Dayana, eu e o Lorival, a gente está descendo para Pontal. Você não está a fim de ir com a gente?" Ele nem precisou perguntar 2 vezes. Imagine se eu não ia aceitar. Praia, sol, aquele marzão bonito e, principalmente, a companhia daquele homem que mexia tanto comigo. Eu fiquei com tantas expectativas. Aliás, nessa hora, rolou uma troca de olhares tão intensa entre nós. Agora eu sabia o seu nome, Lourival. Talvez fosse só impressão minha, mas senti até que meu irmão estava dando um empurrãozinho para a gente ficar junto. E olha, foi um final de semana simplesmente maravilhoso. Eu já estava imaginando, porque tinha tudo para ser gostoso. Eu sempre adorei o mar. Eu sempre gostei de praia. E na companhia do Lorival, eu tinha certeza de que seria um final de semana inesquecível. E realmente foi. A certa altura da madrugada, ele me convidou para ver o sol nascer lá na beiradinha do mar. Até esse momento, ainda não tinha rolado absolutamente nada entre nós.
apenas aquela troca de olhares. A gente caminhou na areia. Depois nos sentamos diante do mar e ficamos ali conversando. De repente ele perguntou: o que você faria se eu te beijasse agora? Eu sorri encabulado. Claro que morrendo de vontade que ele me beijasse, mas ao mesmo tempo constrangida, até porque não esperava. Então sorri e respondi brincando: sei lá, eu acho que sairia correndo. Falei aquilo e continuamos a nos olhar fixamente. Depois, para quebrar um pouco aquele clima de constrangimento, me levantei e fiz o convite. Vamos caminhar mais um pouco? Daqui a pouco o sol está nascendo. Começamos a caminhar lado a lado no mais completo silêncio. Só o barulho do mar. Ao longe, na escuridão das águas, dava para ver as luzes de alguns barcos. A praia deserta. Aquela brisa suave. O barulho das ondas. Estava tudo mais do que perfeito. Tudo contribuía para tornar aquele momento ainda mais especial. Foi quando paramos de caminhar e o tão sonhado beijo aconteceu. Eu podia até sentir as batidas do seu coração contra o meu peito. Ah, se eu tivesse o poder de parar o tempo. Depois do beijo, nos sentamos numa pedra que havia na beiradinha da água e ali ficamos trocando carinhos e juras de amor até que os primeiros raios de sol surgissem lá no horizonte. Nessas alturas, eu já não tinha mais dúvidas de que tinha finalmente encontrado o amor da minha vida. Naquele mesmo dia, ele me pediu em namoro. Na época, eu estava com 17 anos. O Lourival era 16 anos mais velho do que eu. Mas quem disse que isso tinha importância? Todo mundo lá em casa ficou feliz quando eu dei a notícia. Todo o meu pessoal gostava dele. Todo mundo deu a maior força para a gente. Ele que já era amigo do meu irmão. E o fato é que, a cada dia que passava, nossa paixão se tornava mais e mais forte. Era tão bom estar a seu lado. Eu acho que nunca tinha me sentido tão feliz. Nos finais de semana, ele me levava ao karaokê. A gente cantava um para o outro. Era tão gostoso. Sabe aquele momento a dois que você não troca por nada no mundo? E a cada encontro, a cada beijo, nosso amor ia se tornando mais forte, mais intenso. Ele me tratava como uma princesa. Eu tinha certeza de que era só questão de tempo ele me pedir em casamento para o meu pai. E foi mais ou menos nessa época que, em vez de me sentir feliz pela iminência de me casar com ele, que nessas alturas eu já não tinha dúvidas. Era o amor da minha vida. Só que não sei, um sentimento estranho começou a tomar conta de mim. Talvez por eu ser ainda tão jovem, imatura. Aquilo que era tão bonito e era tão esperado, e era no fundo o meu desejo, ao mesmo tempo começou, não sei por que, me dar medo. Era um passo tão importante. De repente me deu aquele medo inexplicável. Medo, não sei de quê.
Talvez medo de amar demais, de perder o Lourival por um motivo qualquer, sabe? Me desiludir, sofrer. A verdade é que nem eu mesma sei explicar. Só sei que fui tomada por uma espécie de paranoia. Até que, sem pensar nas consequências, contrariando toda a lógica e o bom senso, terminei o namoro. Não sei até hoje o que me deu na cabeça. Quando vi, já tinha feito. Ele ficou me olhando, sem entender nada. Até porque estava tudo tão bem entre nós. Tudo perfeito. Foi de uma hora para outra que me deu aquele surto. Ele tinha ido me buscar no serviço e durante o trajeto até em casa eu fui preparando o terreno para terminar o namoro. No fim, assim que ele estacionou o carro em frente ao portão, falei que queria desmanchar, pensar melhor. Ele ficou confuso, olhando para mim, espantado. Até que, como se estivesse resignado, assentiu. Tá certo. Se é isso que você quer. Só que, já que vamos nos separar, eu queria pelo menos um último beijo. Acabei cedendo, dando o beijo que ele queria. Só que estranho. Nos beijamos não como se estivéssemos terminando um namoro, mas como se fosse nossa primeira vez. Foi um beijo como aquele lá da praia, diante daquele mar imenso. Depois, ele até comentou que nunca tinha visto alguém beijar daquele jeito, ao terminar o namoro. Se bem que, vamos convir, ninguém termina um namoro com um beijo. É para se ver o quanto eu estava confusa em relação aos meus sentimentos. No fim, pedi que ele não me procurasse mais. Saí do carro e fui embora sem olhar para trás. Eu não tinha nem certeza do que estava fazendo. O pior é que ele realmente não me procurou. E eu caí em depressão. Fiquei mal, muito mal. Caí de cama. Fui tomada por uma espécie de dor de amor. Uma dor que, por mais irônico que possa parecer, eu mesma tinha provocado. Cheguei a ficar 3 dias de cama, com febre, dor no corpo. Nem comer eu comia. A minha mãe ficou tão preocupada comigo que, sem sequer me avisar, ligou para ele. Do quarto. Eu a ouvi falando com ele pelo telefone, contando que eu não estava bem e perguntando se ele podia passar de carro ali em casa para me levar até o hospital. Ela conhecia bem o motivo da minha depressão, tanto que até falou: levante-se e arrume, minha filha. O Lourival está vindo te buscar para te levar para o hospital. Mas, mãe, eu sei o que estou fazendo, Dayana, não teime. Sabe, na hora eu cheguei a ficar brava com ela. Mas ao mesmo tempo agradeci. Senti meu coração bater em paz. Pulei da cama quando escutei a buzina do carro lá fora. Fui invadida por uma euforia tão contagiante e ao mesmo tempo um medo inexplicável. Quando fiquei cara a cara com ele, a vontade que me deu foi de me atirar nos seus braços. Só não fiz isso porque ele estava com uma expressão fechada. Dava para ver que estava magoado. A vontade que me deu foi de abraçá-lo. Mas diante dele, eu parei. Minha vontade era dizer que tinha sido uma tola quando desmanchei o namoro. Só que ele me tratou de um modo tão formal, tão sério, mais do que isso, tão frio. Eu me calei.
Durante o trajeto até o hospital, ele simplesmente não abriu a boca. Sabe aquele silêncio que chega a machucar? Eu lembrei então de uma música que ele sempre cantava para mim lá no karaokê. E comecei ali dentro do carro a cantarolar aquela música baixinho. Enquanto cantava, eu me dei conta do quanto tinha sido estúpida. Como eu amava esse homem, meu Deus. Era o homem da minha vida. Era o amor pelo qual eu tinha esperado a minha vida toda. Eu simplesmente não podia ficar sem ele. Não podia. Quando a saudade doer e a solidão machucar. Notei que enquanto cantarolava, ele mudou de expressão. Parece que ficou nervoso. Mexeu a mão. Parecia trêmulo. Olhou para o lado, olhou para frente. Até que próximo ao hospital, ele parou o carro e olhou para mim em silêncio. Depois falou com a voz embargada, aquela frase que mesmo que eu viva 100 anos eu nunca vou esquecer. Dayana, se você soubesse o quanto eu sinto a tua falta. Foi uma cena de novela. Beijos, abraços, lágrimas, suspiros. Naquele momento, me dei conta de que não podia viver sem ele. Ele era a razão da minha vida. O ar que eu respirava. E ali mesmo reatamos para nunca mais nos separar. Hoje sei que não precisávamos ter passado por tudo aquilo. Fui imatura. Fui insegura. Sei lá porque tomei aquela decisão. Medo. Medo nem sei de quê. Sei que te fiz sofrer, Lourival. Mas ainda bem que no final tudo deu certo. Agradeço a minha mãe, que hoje infelizmente nem se encontra mais entre nós, por ela ter ligado para você naquele dia. Minha mãe me conhecia mais do que ninguém. Ela foi um instrumento de Deus para nos unir outra vez. Se bem que quando duas pessoas estão predestinadas a ficarem juntas, eu acho que nada no mundo pode separá-las. E eu tenho certeza de que de um jeito ou de outro, no final, acabaríamos juntos de qualquer modo. Você lembra do nosso noivado? Aconteceu 3 meses depois que reatamos o namoro. Foi um noivado à moda antiga. Você reuniu a família e pediu a minha mão ao meu pai, tudo como manda o figurino. Algum tempo depois, um milagre. Eu que não podia ter filhos, que tinha sido até desenganada pelo médico, que estava inclusive prestes a fazer uma operação para retirada do útero. Não é que engravidei. É para se ver o quanto a nossa união foi abençoada por Deus. Sabe o que você fez? Você me tornou a mulher mais feliz do mundo. Não sei o que seria de mim se não tivesse você aqui do meu lado. Você e os nossos filhos, nosso verdadeiro tesouro. Eu, com certeza, não seria a mesma mulher. Não me sentiria completa. Quem sabe, daqui a algum tempo, possamos realizar também o nosso sonho de casar na igreja. Talvez seja apenas isso o que falte para nossa felicidade ficar completa. Jurar amor eterno diante do Padre. Lembra do que você falou quando te perguntei por que você nunca tinha se casado, nem tido filhos? Você disse que era porque nunca tinha encontrado a mulher certa.
que o tempo todo você esteve esperando por mim. Aquilo me comoveu tanto. É um sonho realizado poder viver a teu lado, fazer parte da tua vida, ser a mãe dos teus filhos, tua esposa, tua companheira, tua amiga e tua amante. Talvez eu nem soubesse, mas também estive o tempo todo te esperando, até que você apareceu. Apareceu e me tirou da solidão, e provou que só mesmo o amor é capaz de fazer alguém feliz nessa vida.